E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre Gabriel Veron, que foi o segundo contratado do Cruzeiro para essa temporada 2024, né? A primeira contratação do Rafa Silva, já fiz vídeo. Agora vamos falar sobre o Gabriel Veron, que é atacante, né? Joga preferencialmente pelas beiradas do campo, tem 21 anos, pertence ao Futebol Clube do Porto e chega ao Cruzeiro emprestado por um ano com valor fixado para compra em aproximadamente 10 milhões de euros, né? Um valor importante para o Cruzeiro pagar isso nele, vai ter que jogar muita bola. Mas antes de mostrar os lances, detalhar as estatísticas do jogador, eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal 6x1, patrocinador master do Cruzeiro também. A Betfair que tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, basta entrar aí pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, e o valor que você investir no primeiro depósito, até R$200, a Betfair dobra para você utilizar na forma de bônus, né, e apostar lá no site, no jogo que você quiser, seja do Cruzeiro ou não. A Betfair, que é uma casa de apostas extremamente confiável, trabalha sempre com ótimas cotações e sempre tem promoção, tá? Final de semana, por exemplo, todo sábado e domingo tem aposta grátis para todos os clientes ativos lá no site, sejam novos clientes ou clientes já cadastrados. Mas o que eu sempre lembro, hein, galera? Apostar com responsabilidade para você se divertir. Gabriel Veron Fonseca de Souza é natural da cidade de Açu, no Rio Grande do Norte, em setembro de 2002 e deu seus primeiros passos aí no futebol com a camisa do Palmeiras. Tem registro dele jogando desde o Sub-15, tanto pelo Palmeiras quanto pela seleção brasileira, disputando inclusive campeonato sul-americano, seguiu como destaque do Sub-17, mas o Veron explodiu de fato no futebol durante o ano de 2019, né, onde ele estava no Sub-17 do Palmeiras, recebeu as primeiras oportunidades no Sub-20 e fechou o ano jogando até no principal. E olha que interessante, em janeiro de 2019, o Gabriel Veron esteve no time do Palmeiras que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele começou como reserva e os pontas titulares do Palmeiras eram Ayrton e Wesley. Dois jogadores com passagem aqui pelo Cruzeiro, né? O Ayrton ficou marcado por aquele gol no Clássico, o Wesley tá aí no Cruzeiro, foi uma decepção, né? Podemos dizer dessa forma. E durante a competição, o Gabriel Veron se torna titular e faz um gol. O Palmeiras caiu nas oitavas de final pro Figueirense. No mês de março de 2019, o Gabriel Veron vai disputar o Sul-Americano Sub-17 com a seleção brasileira. Ele é titular nas 4 partidas, faz um gol e dá uma assistência, mas o Brasil não consegue se classificar para a fase seguinte. Foi uma tabela muito estranha, todos os times terminaram com 7 pontos e no critério de desempate o Brasil ficou em 4º lugar. Como apenas os 3 primeiros se classificariam para o hexagonal final, então o Brasil rodou, né, não chegou na fase final do Sul-Americano Sub-17. Se você é uma pessoa mais atenta, já vai se perguntar, uai Emerson, se o Brasil não classificou no Sul-Americano Sub-17, como é que o Brasil ganhou o Mundial Sub-17 e o Gabriel Veron foi eleito o melhor jogador do Mundial? É porque o Brasil foi país sede, então por isso o Brasil jogou o Mundial Sub-17, mas fez um péssimo sul-americano, tá? Por critérios esportivos nem teria se classificado. Mas voltando para essa sequência maluca do Veron em 2019, com o fracasso da seleção brasileira, ele voltou a jogar pelo Sub-20 do Palmeiras, disputou quartas de final, semifinal e a decisão da Copa do Brasil Sub-20. O Palmeiras foi campeão numa decisão contra o Cruzeiro, inclusive, vitória por 2-1 em São Paulo, derrota do Palmeiras por 4-3 no Independência, num jogaço, e aí foi para os pênaltis, o Palmeiras acabou levando a melhor, o Gabriel Veron foi titular no jogo de ida e entrou no segundo tempo no jogo da volta. E depois desse título no Sub-20, o Gabriel Veron desceu para a categoria Sub-17, eventualmente jogava no Sub-20 ainda, inclusive o Gabriel Veron foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 nesse ano também, tá? O Palmeiras bateu o São Paulo na decisão, jogo de ida perderam por 3-2, o Veron fez gol, jogo de volta, vitória por 2-0, o Veron fez gol de novo. No mês de novembro ele defende a seleção brasileira no Mundial Sub-17, joga as 7 partidas da competição, marca 3 gols, dá 2 assistências, Brasil campeão, Veron eleito craque do torneio, e ele volta a tempo de disputar ainda 2 finais nessa reta final de 2019. A final do Paulistão Sub-17, que eles até ganharam o jogo no tempo normal, mas perderam nos pênaltis para o São Paulo, e 4 dias depois ele joga a final do Paulistão Sub-20 contra o Red Bull Bragantino, vitória do Palmeiras, e o Veron faz 2 gols na decisão inclusive, vitória por 3-0.
E é importante destacar que só nesse ano de 2019 o Gabriel Veron ganhou mais título nacional que muito time por aí. E nesse finalzinho de ano ainda deu tempo dele estrear profissionalmente no dia 28 de novembro, um jogo contra o Fluminense. Mas no dia 5 de dezembro, Palmeiras 5, Goiás 1. O Gabriel Veron entrou, fez 2 gols e deu uma assistência. E somando todo esse ano maluco de 2019, o Gabriel Veron jogou 49 partidas, sendo 34 delas como titular, e marcou 18 gols, tá? Eu não vou falar o número de assistências porque a gente não tem número confiável em sub-20 e sub-17, mas ele jogou muito bem nessa temporada e começou o 2020 integrado ao plantel principal do Palmeiras, que disputava ali o Campeonato Paulista, né? Ele foi titular em algumas partidas, reserva em outras. Ele até deu uma assistência contra o Mirassol, mas não balançou as redes antes da pausa no futebol por causa da pandemia. E o primeiro gol dele, né, em 2020, foi em setembro, numa vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2-1, que ele fez um gol e deu passe para o outro. Marcaria na semana seguinte contra o Corinthians, vitória por 2-0 lá em Itaquera, e ele começou a entrar regularmente nos jogos, de vez em quando tinha algumas chances como titular, inclusive em jogos da Libertadores. A partir do mês de outubro ele teve uma boa sequência, fazendo gols aí contra Coritiba, Tigre, Bragantino, Ceará, marcou 2 vezes contra o Delfim na Libertadores, fez gol também no Ceará no retorno. Nessa temporada 2020, que avançou para o início de 2021, né, o Palmeiras se tornou campeão da Copa do Brasil e também campeão da Libertadores. O Veron participou de 4 jogos na campanha vitoriosa da Copa do Brasil, marcou 2 gols, e na Libertadores ele participou de 7 partidas, marcou 3 gols e deu uma assistência. Então, pegando o número consolidado, na temporada 2020, Gabriel Veron jogou 37 vezes pelo Palmeiras, marcou 9 gols e deu 5 assistências. Foi uma boa temporada, mas que ele não conseguiu repetir em 2021, e parte da explicação é devido aos problemas físicos. Ele teve uma lesão muscular no mês de abril, ficou aí aproximadamente 3 meses sem jogar, acabou tendo muita dificuldade para recuperar ritmo competitivo, né? O Palmeiras é um elenco ali com muitas opções, e o Gabriel Veron jogou pouco, tá? Ele fez 20 partidas na temporada e apenas 4 como titular, pouco mais de 500 minutos em campo, e foi um ano de estatísticas muito fracas. Ele fez apenas 1 gol, que foi inclusive no último jogo dele na temporada, uma vitória por 3-1 sobre o Cuiabá, em que logo depois ele foi expulso, e o Gabriel Veron deu apenas 2 assistências nessa temporada, mas as assistências são divertidas. Ambas foram em jogos contra o Atlético Mineiro. Uma numa partida pelo Campeonato Brasileiro, que ficou 2-2 lá em São Paulo. E a outra que eu particularmente comemorei muito foi no empate por 1-1 pela semifinal da Libertadores, né? O Gabriel Veron ganha a jogada do zagueiro Nathan Silva, toca pra dentro e o Dudu faz o gol da classificação do Palmeiras contra o Atlético, né? E o Palmeiras seria campeão da Libertadores logo depois. Então, ainda que essa não tenha sido tecnicamente uma boa temporada do Gabriel Veron, problema físico, jogou poucos minutos, ele conseguiu aparecer de forma decisiva num momento chave da temporada e coletivamente ajudou o clube a conquistar a América. Convenhamos que não é pouca coisa. Para a temporada 2022, o status do Gabriel Veron no elenco não mudou muito, tá? Ele era sempre aquele jogador que entrava no segundo tempo, quando começava as partidas normalmente era substituído, e a gente pode dizer que o primeiro trimestre do Gabriel Veron foi muito fraco, tá? Porque nas primeiras 14 partidas que ele jogou no ano, não fez gol, não deu nenhuma assistência, né? Às vezes como titular, mas na maioria do tempo como reserva utilizado. O 15º jogo em questão foi uma goleada por 4-0 para cima do São Paulo na decisão do Campeonato Paulista. O Palmeiras tinha perdido por 3-1 na ida, sapecou esse 4-0 na volta, foi campeão, e o Gabriel Veron deu uma assistência para um gol do Veiga. Vale ressaltar que ele foi utilizado nas 2 partidas também da Recopa, que o Palmeiras foi campeão para cima do Atlético Paranaense. O Veron não fez nada de relevante, mas é mais uma taça que ele tem na coleção. Durante esse mês de abril, o Veron dá uma assistência na goleada sobre o Independiente Petroleiro por 8-1, faz um gol contra o Emelec, né? Seu primeiro gol na temporada foi só no dia 27 de abril. Quando recebe uma sequência como titular do time ali no mês de junho, ele não faz gol, mas consegue ali 3 assistências contra Coritiba e 2 contra o Atlético Goianiense. O Palmeiras pegou uma boa sequência e seria campeão brasileiro no fim do ano. No dia 18 de julho, ele faz seu último jogo com a camisa do Palmeiras, inclusive marcando um belíssimo gol
gol que dá a vitória contra o Cuiabá por 1-0, e poucos dias depois tem sua venda anunciada para o Futebol Clube do Porto, de Portugal, que pagou por ele um valor de aproximadamente 10.200.000 euros. Nesse 2022 pelo Palmeiras, então, foram 35 partidas do Gabriel Veron, 18 delas como titular, ele fez apenas 2 gols e deu 6 assistências, não foi a melhor saída, até por algum episódio de indisciplina, o jogador chegou a ser punido pelo clube, enfim, no final das contas o Palmeiras vendeu o Gabriel Veron, que foi jogar no futebol português, estreou no dia 30 de julho, entrando no finalzinho de uma goleada sobre o Tondela, que rendeu para o Veron mais um título, dessa vez da Supertaça de Portugal, mas nesse início no futebol europeu, o Gabriel Veron estava sempre como reserva, tá? As 11 primeiras partidas pelo clube foram sempre vindo do banco, e no seu primeiro jogo como titular, uma partida da Taça de Portugal contra o Anadia FC, o Gabriel Veron fez o seu primeiro gol com a camisa do Porto, inclusive o único, e também deu uma assistência. Apesar dessa boa partida, a condição dele no plantel não mudou, ele seguiu como reserva, teve ali uma chance de 4 jogos como titular, onde ele deu 2 assistências, uma contra o Arouca e outra contra o Acadêmico. Ele sofreu 2 lesões nessa temporada, cada uma tirou ele de combate por aproximadamente 30 a 40 dias, e ele terminou a temporada europeia da mesma forma que começou, como um reserva que entrava ali no finalzinho das partidas, e o Gabriel Veron conquistou mais um título, dessa vez da Taça de Portugal. O time bateu o Braga por 2-0 e ele entrou já nos 44 do segundo tempo ali, jogou só os acréscimos, não teve influência no jogo. Então a primeira temporada de Gabriel Veron no futebol europeu foi bem decepcionante, né? Ele participou de 26 jogos pelo time principal, fez 1 gol e deu 4 assistências, mas desses 26 jogos ele foi titular em apenas 5 partidas e jogou menos de 700 minutos somando toda a temporada, é muito pouco tempo em campo. E tudo que tá ruim às vezes pode piorar, porque durante as férias, em junho aí de 2023, o Gabriel Veron participando ali de uma pelada, né, algo muito tradicional para jogadores de futebol, ele sofreu uma lesão muscular, que fez ele perder o início da temporada. Então a primeira e única partida do Gabriel Veron nesse último semestre foi um empate por 2-2 contra o Torreense no dia 8 de outubro, mas ele sofreu outra lesão muscular e justamente por isso não foi mais utilizado na temporada, tá? Ele jogou apenas 45 minutos nos últimos 6 meses e sim, isso é algo para ser observado. O jogador tá chegando ao Cruzeiro para ser recuperado nesse aspecto físico, mas principalmente pela qualidade técnica que ele demonstrou com a camisa do Palmeiras. O Gabriel Veron tem muito talento, é um atleta de 21 anos, pelo que foi noticiado, inclusive, ele recebeu propostas financeiramente mais interessantes, mas ele gostou do projeto do Cruzeiro, tá chegando por empréstimo de 1 ano com uma opção de compra, né? O valor fixado em aproximadamente 10 milhões de euros, mas se ele render tudo que mostrou que pode com a camisa do Palmeiras, eu acho que o Cruzeiro pagará 10 milhões de euros no Gabriel Veron sem muito sofrimento. E não digo isso por achar que 10 milhões de euros seja pouco dinheiro, muito pelo contrário, é uma questão de potencial do jogador, aquilo que ele já demonstrou na carreira. O Gabriel Veron recuperado pode valer muito mais que isso. E recuperado do ponto de vista físico e também com a cabeça mais no lugar, né? Já passou por alguns perrengues aí aqui no Brasil e lá na Europa. Esperamos que ele tenha aprendido a lição, que esteja mais focado no seu futebol, porque é um jogador de muita habilidade, né? Que depende muito da parte física. A gente vê aí grandes jogadas que ele faz a partir de arrancadas, então ele precisa estar bem para render o seu melhor. É um jogador de boa qualidade técnica, que tem esse fator que pode não valer nada para muita gente, mas eu considero relevante, que é atrair títulos, né? O Gabriel Veron já ganhou muita coisa na carreira, mesmo sendo tão jovem, e vejo nele todas as condições de fazer uma boa história aqui no Cruzeiro, né? O jogador querer fazer parte do projeto é um aspecto muito importante nesse sentido. Se tiver focado em jogar futebol, bem recuperado na parte física, acho que o Gabriel Veron vai ser uma melhoria e tanto pro ataque do Cruzeiro, que sofreu demais durante esse 2023 e a gente tá precisando de uma rapaziada que tem uma afinidade maior com o gol. Está colocada então a minha opinião sobre Gabriel Veron, gostaria que vocês deixassem nos comentários o que acharam, se veem nele capacidade de ser um titular e um diferencial desse time do Cruzeiro. Se tiver gostado do vídeo também, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!